Prepare-se, porque o que você vai ver agora não são apenas personagens do mal. São mentes brilhantes, ideologias distorcidas, traumas profundos, presenças tão intensas que conseguem apagar o brilho dos próprios heróis. Hoje vamos mergulhar fundo no top 5 melhores vilões de todos os tempos nos animes. Uma seleção feita não pela força bruta ou quantidade de mortes, mas pela complexidade emocional, impacto narrativo e profundidade psicológica. Eles não apenas desafiam heróis, eles desafiam a própria definição de vilania. Começamos com ele, Don Quixote do Flamingo, o palhaço que sorri com o sangue dos outros. Em One Piece, do Flamingo representa o colapso de tudo que é nobre. Filho de um dragão celestial que renunciou ao privilégio, do Flamingo cresceu sendo torturado, odiado, cuspido pela humanidade. E tudo isso enquanto via os homens comuns cometerem atrocidades piores que os nobres. Resultado, ele não quebrou. Ele virou o sistema contra si mesmo. Líder do submundo, rei de Dressrosa. Senhor de um império construído sobre manipulação e dor. Sua não apenas move fios, ela simboliza como ele puxa os cordões da sociedade. Ele comanda vidas, destrói reinos, apaga memórias, tudo com um sorriso sarcástico. O mais assustador em Doflamingo não é o poder, é a lucidez. Ele não é insano. Ele sabe exatamente o que o mundo é e decidiu brincar com ele como um mestre de marionetes. E quando ele fala, você escuta, porque no fundo ele está dizendo verdades que o mundo finge não enxergar. Agora saímos da brutalidade de Doflamingo e entramos no silêncio filosófico de Shogo Makishima, o antagonista de Psycho Pass. Num futuro onde a moral é medida por algoritmos, onde o sistema decide se você é um criminoso antes mesmo de agir, Makishima é uma bomba relógio, um homem imune à leitura do Sibyl System livre para cometer qualquer atrocidade sem ser detectado. Mas ele não mata por matar. Ele mata como quem escreve poesia, como quem provoca. Makishima acredita que o mundo moderno transformou as pessoas em gado, obedientes sem pensamento crítico, confortáveis demais para questionar, então ele se torna o caos. O vírus, ele cita Dostoiévski enquanto mata. Lê literatura clássica antes de explodir prédios. Ele é culto calmo e perigosamente lúcido, e é isso que o torna tão fascinante. Ele quebra o protagonista e o espectador ao mesmo tempo. Você não concorda com o que ele faz, mas começa a entender por que ele faz, e nesse ponto, ele já venceu. No nosso top 3, Madara Uchiha entra em cena como uma tempestade, uma força que destrói não apenas exércitos, mas certezas. Madara é mais que um vilão. Ele é um arquétipo, uma lenda que transcende gerações. Quando ele finalmente aparece, tudo muda. O tom da história fica mais grave, a tensão mais densa, os riscos mais reais. Porque Madara não luta só com jutsus. Ele luta com ideias, ele acreditava em paz. Lutou por ela, mas viu seu melhor amigo morrer, seu clã ser manipulado e o mundo girar infinitamente em ciclos de ódio, e decidiu: se a liberdade gera dor, o mundo precisa ser selado num sonho eterno. Seu plano é monstruoso, mas também trágico, porque no fundo Madara desistiu do mundo. Ele não quer vê-lo queimar, ele quer que todos parem de sofrer, mesmo que isso custe a própria realidade. Cada fala sua carrega a dor de um homem que já acreditou, já tentou e agora impõe. E o pior, parte de você entende ele, e isso é o que o torna tão perigoso. Em segundo lugar, Meruem, o rei das formigas, Quimera em Hunter x Hunter. Ele nasce como o ápice da evolução. Perfeito, imbatível, impiedoso. Um ser que vê os humanos como vermes. No início, Meruem é a encarnação da tirania absoluta. Mas à medida que sua jornada avança, algo muda. A relação com Komugi, uma garota cega e frágil, vira o eixo da transformação mais poderosa já feita em um vilão de anime. Meruem começa a jogar Gundi com ela por simples curiosidade e termina descobrindo a essência da empatia. Cada derrota para Komugi não é só no jogo, é uma quebra de ego, uma revelação sobre o que significa ser humano. Ele aprende o que é respeito,
dor, sacrifício. E no fim, morre não como rei, mas como alguém que finalmente compreendeu o amor. Meruem não é só um vilão, ele é uma tragédia poética sobre o que nos torna humanos. Um lembrete de que até os monstros podem evoluir e que a humanidade pode estar nos gestos mais simples. E no topo da nossa lista, ninguém menos que Light Yagami, de Death Note. O protagonista que virou vilão, o garoto gênio que recebeu o poder de matar com um simples nome num caderno e decidiu que o mundo precisava de limpeza. No início você até torce por ele. Ele mata bandidos criminosos, mas aos poucos a máscara cai. Light começa a matar inocentes, manipular amigos, enganar a própria família. Tudo em nome de um mundo perfeito onde ele é o Deus. O mais brilhante em Light é que ele nunca grita, nunca se desespera. Ele acredita que está certo até o fim. A guerra entre ele e Ellie é uma dança psicológica impecável. Um duelo de mentes onde o bem e o mal se misturam de forma perigosa. E o mais perturbador, em muitos momentos você se pega torcendo por ele, porque Light não é um vilão que se impõe com violência. Ele convence com lógica. E esse é o tipo mais mortal de todos. Ele não precisa ser temido, ele precisa ser acreditado. E quando isso acontece, o mundo inteiro se curva. Esses são os 5 vilões que redefiniram o papel do antagonista nos animes. Não são monstros, são reflexos do próprio mundo, com ideias cicatrizes e motivações tão humanas quanto as dos heróis. Deixa seu like, se inscreve no canal Entre Universos e comenta aqui embaixo qual desses vilões realmente venceu, porque no fim, talvez o verdadeiro vilão seja aquele que nos faz duvidar se ele estava mesmo errado.